Paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz diz amém. Amém. Bom, né, irmãos? Glória a Deus. Minha esposa, a gente apresentando a criança, ela falou: quero um. Se alguém tiver aí para doar, nós estamos recebendo. Né? Glória a Deus. Alegria estar com vocês. Aleluia. Né? Vamos orar antes. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz. A tua palavra, ó Deus, ela vai aonde, ó Deus, ninguém consegue ir, ó Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra, Deus, ela vai de encontro àquilo que necessitamos, ó Deus. E nessa noite nós queremos nos permitir, ó Deus, ser confortados e confrontados pelo Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor alcance em nós, em nosso coração, um coração ensinável, um coração disposto, um coração, ó Deus, em que vai receber a tua palavra, ó Deus, e essa palavra vai fazer morada. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, dirige e fala além da letra, fala além, ó Deus querido, das frases, ó Pai. Ó Deus, fala aquilo que o teu povo necessita, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como um canal de bênção, Senhor, ó Deus, sobre essa igreja. Nós te louvamos por tudo que já foi ministrado até aqui. E, ó Deus, cremos, ó Pai, que o Senhor está operando, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. 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 2 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. Não caminhamos pelo que vemos, mas caminhamos pelo que cremos. Amém. Amém, querido? Amém. É um desafio para mim hoje, porque a palavra que Deus colocou em meu coração, eu preparei, está aqui. Aí durante a tarde eu falei assim: Senhor, mas parece que não é. Aí eu fui e preparei outra. Está aqui também. Aí tem outras, né, aqui. Aí eu cheguei aqui e falei assim: Senhor, então fala, Pai. Aí os irmãos começaram aqui: não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que? É o que nós cremos. Nação Santa. Somos o quê? Somos a igreja. Vivemos por fé. Aleluia. Estamos de pé. Amém, irmão? Amém. Tem alguém de pé aí para dizer amém? Amém. Se você está caído, hoje é dia de levantar. Amém? Eu vou ler o texto todo, 18 versículos. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia nem manipulação à palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso 7, olha só. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas nunca abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos.
sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará conosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, redundar para a glória de Deus. Verso 16. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia após dia. Aleluia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera em nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Aleluia. Amém. Amém. Deus já falou com alguém nessa noite, eu creio. Amém. Pode tomar seu lugar aí. Querido, é poderoso quando você lê essa palavra de Paulo aos Coríntios. Paulo, viajando, escreve uma carta à igreja de Corinto. Igreja essa que na primeira carta você vai ver que nem aceitava muito Paulo. Paulo teve que convencer a igreja que ele era pastor. E nós estamos falando da igreja de Coríntios, uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja que num culto como esse tinha profeta, tinha interpretação de língua, tinha dom de maravilha, tinha dom de cura, tinha um monte de coisa. Mas Paulo escreve uma carta falando para eles assim: ó, vocês têm isso tudo, mas falta amor. Aí Paulo vem escrevendo uma segunda carta. Agora a igreja já está mais aberta ao pastoreio do apóstolo. Agora a igreja está entendendo que o apóstolo Paulo realmente era o pastor daquela igreja. Aí Paulo escreve essa carta, e é no capítulo 4 que Paulo vai expressar para a igreja de Coríntios algo, querido, que nós precisamos sair daqui hoje. Hoje a mensagem, meu irmão, é para que nós sejamos consolados pelo Senhor nessa noite. Amém? Eu entendo que Deus, desde quando a irmã Modir pegou a palavra, a irmã pastora Zenaide falou, o Senhor está querendo confortar os nossos corações. Está querendo que nós saiamos daqui, querido, para uma semana de bênção sobre a nossa vida. Amém? Eu creio assim. Só que eu também entendo, querido, que você não vai sair daqui para receber a bênção. Você vai sair daqui porque você já recebeu essa bênção. Então hoje, querido, o esforço talvez do Espírito é nos convencer de que nós precisamos olhar com um olhar não para as coisas que estamos vendo, mas para as coisas que não estamos vendo. Amém? Então que nós possamos sair daqui hoje entendendo que por mais que essa semana você não vê, pastor, não estou vendo. Sabe aquele boleto? Sabe? Pastor, não estou vendo. Mas eu não vou viver por aquilo que eu não estou vendo. Eu vou viver por aquilo que eu estou crendo. Aleluia. Sabe aquela pessoa difícil? Ninguém sabe o que é isso aqui. Todo mundo aqui é beleza. Amém? Sabe aquela pessoa difícil que o vizinho comenta com você que tem lá na casa dele? Você vai olhar e vai falar assim: eu não estou vendo, não estou observando, não está claro para mim, mas eu estou crendo que essa pessoa, mesmo difícil, vai ser bênção para mim agora, porque esse é o nosso Deus. Então Paulo, ele começa o texto falando que a pregação é Cristo, o evangelho é Cristo, a vida é Cristo, a verdade é Cristo, o caminho é Cristo, Cristo é o centro. Tudo é Cristo, querido. E eu não estou falando da igreja de Cristo como denominação, estou falando de Cristo, aquele que morreu numa cruz por nós. Tudo é Ele, querido. E parece que ao caminhar da nossa fé, a gente parece que vai esquecendo isso. E às vezes a gente vai procurando algumas denominações, esperando que naquela denominação talvez o poder esteja maior. Mas você não entendeu, querido, que o que você precisa não é do poder, é de Cristo operando na sua vida. Então esse Cristo que é o centro, Paulo fala assim, ó, é esse Cristo. Só que esse Cristo agora, querido, está em nós. Fala assim, está em mim. Aleluia, querido. E aí o que eu entendo que Deus quer ministrar para nós está a partir do verso 7. Porque se agora Cristo está em mim, Jesus vai falar, Paulo vai falar o seguinte: temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? Cristo. Em vaso de? Aleluia. O que ele está dizendo? Que não é um invólucro, não é a boniteza,
Mulher sabe bem disso, né? Não é por exemplo, talvez os homens essa semana vai comprar um buquê de flores para suas esposas. Me comprometi agora, né? E aí a esposa vai esperar e vai pegar esse buquê e ela vai falar assim: mas agora eu preciso de um vaso que tão bonito quanto o... Não é assim? Não é natural isso? É natural. E às vezes você vai pagar mais caro no vaso do que na flor. Só que aí Paulo está nos confrontando aqui que o que nós temos, querido, de valor, não tem nada a ver com o vaso, tem a ver com o valor que tem dentro do vaso. Amém? Por isso que o vaso é de barro. Agora o desafio é porque nós temos um despertamento tão grande para cuidar do vaso e cuidamos pouco do tesouro que está dentro do vaso. Parece que nós invertemos as coisas. Nós gostamos tanto de cuidar do que está fora, e Deus está falando assim: mas o que precisa ser cuidado é o que está dentro. A gente tem um esmero de às vezes até gastar para cuidar do que está fora, mas Deus está nos transmitindo hoje que o que nós precisamos investir é no que está dentro, porque é o que está dentro, querido, que vai fazer com que o vaso seja mais apresentável ou não. Então entenda comigo hoje: o que vai mudar alguma coisa não é o vaso, é o que está dentro do vaso. Amém? Então Deus está nos chamando. Temos esse tesouro num vaso para ninguém ficar o quê? De narizinho empinado. Você está vendo? Eu sou bom demais. Não, irmão. Eu tenho me convencido cada vez mais que não importa se a pessoa é evangélica ou não, se existe alguma bondade em nós, se existe alguma afeição em nós, é porque Cristo, através do Espírito Santo, trabalha em nós. Porque se tirar Cristo de nós, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que tudo que há em nós é carnal e é demoníaco. Então quando você faz uma coisa boa, pastor, hoje eu encontrei uma pessoa e dei uma esmola generosa. Hoje eu encontrei uma pessoa e peguei ela estava desamparada, eu a amparei. Querido, entenda, não tem nada a ver com você, é Cristo dentro de você que impulsionou você a isso. Agora o detalhe aqui, querido, é a gente cultivar isso, investir nisso, fazer com que Cristo seja cada vez mais revelado através de nós, a ponto de amanhã nós não sermos chamados pelo nosso nome, mas chamarmos pelo Cristo que há em nós. Você já parou para pensar nisso? Amanhã alguém falar assim: você conhece o Modir? A pessoa falar assim: não conheço. Aquele cristão, não, eu conheço. Aquele cristão eu conheço. Você conhece o Lúcio? Ele é até pastor. Não sei nem quem é. Não, é aquele cristão. Não, então eu sei quem é. O desafio é porque nós gostamos muito de ser conhecido, querido, pelo invólucro. Não é assim? Pelo que está fora. E Deus hoje está querendo tirar essa vaidade de nós, querido, para que a gente possa entender que Ele precisa aperfeiçoar em nós, não o que está fora, mas o que está dentro. Então hoje é uma noite, querido, para a gente sair daqui entendendo que nós precisamos cultivar aquilo que está dentro de nós. E se não há Cristo dentro de você, querido, é hoje que você sai daqui com Ele dentro do seu coração, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Querido, não é o tanto de dinheiro que a igreja possa te dar, ou o tanto de cesta básica que você possa receber, que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é Cristo em você, é Cristo dentro de você, é Cristo atuando no seu coração, é Cristo mudando o seu pensamento, é Cristo mudando o jeito de você falar, é Cristo mudando os seus ouvidos, é Cristo, querido, fazendo isso em você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí o verso 8 começa. O verso 8 começa assim, somos atribulados. Levanta a mão quem nunca passou por tribulação. É um desafio porque hoje tem crianças, né? Quem nunca passou por tribulação? E na hora do louvor eu comecei a rir. Minha esposa falou assim: por que você está rindo? Porque
A Larissa leu um texto que eu estava lendo hoje à tarde. Alegrai-vos na tribulação. Só que Paulo vai falar assim, ó, em tudo nós somos atribulados. Obrigado, meu querido. Porém, não angustiados. Fala comigo assim, ó, tribulação, fora. Angústia é por dentro. O que Paulo está falando? A tribulação vem de fora, sim ou não? Você não pode impedir. Amém? Não tem jeito. Deus levanta um satanás de lá, um demônio de cá, né? Umas coisas esquisitas. Tem como você impedir? O que você consegue impedir? O que está dentro. Por quê? Porque o que está dentro, querido, só pode ser mudado se você permitir. Você entende isso? Nós falamos muito com os nossos filhos em casa sobre blindar eles. Minha filha está casando daqui 2 semanas e está indo embora para Brasília. Eu estou falando isso muito para eu me acostumar e não chorar tanto. Eu falei isso várias vezes. E eu fico pensando, Senhor, 400 quilômetros. E o dia que ela tiver com alguma tribulação, o que vai garantir ela de não se angustiar? O que está dentro. Por isso, querido, a palavra tribulação quer dizer prensado. Sabe o que Paulo está falando? Você pode ser prensado. Assim como a uva que é prensada, mas sai o que? Sai o vinho. Assim como a azeitona é prensada, mas sai o que? O azeite. Você pode ser prensado, mas não angustiado. Ou seja, você não pode restringir o espírito dentro de você. Ou seja, querido, escute isso. Eu posso passar, mas não posso permanecer. Eu posso viver o caos, mas não posso permanecer nele. O desafio nosso, querido, é entender que a tribulação, ela tem que o quê? Passar. E como é que ela passa? Com a convicção de que eu não sou angustiado. Com a convicção, querido, que aquilo que está em nós é muito maior do que aquilo que está no mundo. Com a convicção, querido, de que o nosso Redentor continua no trono intercedendo por nós. A tempestade vai vir, meu irmão. Conversava ontem com o irmão Sidney, depois antes do curso de casar, a gente conversando. Lembra disso? Eu acho que o Arcos não tinha chegado. A gente conversando. Do nada, fala comigo, do nada, aparece uma doença. Não é? Do nada aparece uma conta, uma dívida. Do nada. Isso atribula, sim ou não? Mas não pode nos angustiar. Por quê, pastor? Porque o nosso Redentor continua no trono. Ele continua, querido, intercedendo por nós. Por isso não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Não andamos por vista, andamos por fé. Só que o texto continua dizendo, perplexos, mas não desanimados. Cutuca pelo menos 2 pessoas e fala assim, desanima não, irmão. Desanima não, pastor. Aleluia. Querido, o que Paulo está falando aqui? Como não ficar perplexo quando vemos tanta injustiça? Sim ou não, irmãos? Como não ficar perplexo quando vemos pessoas que precisavam estar encarceradas sendo soltas e pessoas que estão soltas sendo encarceradas? Perplexos. Paulo está falando, a gente fica perplexo, pastor Marcos. Perplexo, meu Deus, o que está acontecendo? O poste está mijando um cachorro. Meu Deus, o que está acontecendo? Esse dia eu conversava com a minha esposa, gente, no tempo de mesa, eu falei assim, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? E eu não estou falando para você ser indiferente com as situações. Pode ficar perplexo. O que é ser perplexo? É você olhar e falar assim, estou sem controle. Tem situação que perde controle, sim ou não, irmãos? Sim. Mas aí eu estou perplexo, mas não desanimado. O que significa isso? Eu perco o controle, mas eu não perco a esperança. Amém, meu irmão? A injustiça domina o sistema mundano, mas existe um justo juiz que se levantará ao seu tempo e ele operará, e a justiça dele será eterna. Aleluia!
Querido, perca o controle, mas não perca a esperança. Pastor, eu perdi o controle da minha casa, eu não sei mais. Meu filho, minha esposa, meu marido, meu tio, meu primo, eu não sei mais, mas não perca a esperança. Continue clamando. Por mais que não esteja vendo, continue clamando. Não perca a esperança. Posso ter medo, mas eu não perco a fé. Eu queria ler um texto com vocês. Jó capítulo 19. Querido, eu queria ler só um pedaço desse texto. Mas você me permite ler ele todo? Amém. Quem permite eu ler ele todo? Amém. Amém. Capítulo 19 de Jó. Escute o que Jó falou para nós. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. As minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas. Prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim os meus irmãos e aos que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam. Eu querendo levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. E até que os que me amavam se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Salva-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Escute isso. Verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, e em minha carne verei a Deus. Olha só isso aqui. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Deus está falando com alguém aqui hoje. Você está chamando, você está clamando, você está pedindo, você está gritando, ninguém escuta. Sabe o que Deus está falando? Ele continua te olhando, Ele continua atento ao seu clamor e à sua voz. O texto continua. Perseguido, mas não desamparado. Significa o seguinte: eu posso correr da perseguição, mas eu não vou desistir de sobreviver. Sabe o que significa isso? Eu posso ser perseguido, mas não vai faltar sustento. Eu lembrei de Elias, quando Jezabel fala para ele assim: eu vou te matar. A Bíblia diz que ele foge. E quando ele está lá perto de um ribeiro, debaixo de uma árvore, a Bíblia diz que um anjo vem e traz para ele o suprimento. Deixa eu te falar, a perseguição pode vir, mas Deus continua sustentando a sua igreja. Talvez você está sendo perseguido em alguma área da sua vida, você sabe, a área profissional, a área emocional. Deus está falando: mas eu sou o seu sustento, eu vou continuar sustentando a sua casa.
Aí o texto vai continuar dizendo assim: abatido, ou seja, prostrado, mas nunca destruído. Eu me prostro, mas eu não me entrego à miséria. Eu me prostro, mas ninguém consegue me destruir. Eu posso parar e me prostrar, mas se eu me prostrar, vai para me prostrar diante do Deus Altíssimo para falar: Senhor, aqui eu estou, não consigo seguir, mas o Senhor não deixará que os meus inimigos venham me destruir. Querido, Deus está te animando hoje, eu não sei se você está entendendo. Talvez chegou pessoas aqui cansadas, sobrecarregadas, e Deus está falando: ei, é hora de levantar. Porque Ele continua no trono. Aleluia. Ah, pastor, mas não está dando certo. Não é uma questão de dar certo ou errado, é uma questão de ter Ele no trono e a convicção dEle. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu vou para a igreja, eu devolvo o dízimo, eu participo de alguma coisa na igreja, eu sou ativo lá. Não é isso, não é sobre isso, querido. É você ter a convicção que o seu Redentor continua vivo. Aí eu vou para o final. Aí Paulo diz, querido, lá no verso 16: por causa disso, por causa de quê? Por causa dessa convicção, dessa esperança, nós não desfalecemos, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que o vaso se quebre, contudo o seu interior se renova dia após. Aleluia. Sabe qual que é o desafio aqui, querido? É tentar fazer você entender, querido, que amanhã não vai ser pior do que hoje. Por quê? Porque o renovo do Senhor, ele vem dia após dia. Pastor, mas parece que o amanhã está sendo pior. Mas é porque eu estou te tentando levar você a uma perspectiva de que Deus já está no amanhã. E se Ele está no amanhã, querido, eu não vou para amanhã para vencer, eu vou para amanhã já vencedor daquilo que Deus me entregou. Querido, a visão é outra. Eu não vou para ganhar a batalha, eu vou como vencedor dela. Amém, irmão? Por isso não desfalecemos. Pelo amor de Deus, irmão. Fala para alguém hoje, antes de você ir embora, fala assim: irmão, não desanima não. Talvez alguém falou para você: não vou mais para a igreja, vou largar de ser crente, não vou mais isso, não vou mais aquilo. Você vai falar para ela: ei, não desfaleça o seu coração. Talvez alguém te mandou uma mensagem hoje falando assim: não vou para a igreja não, que eu estou desanimado. Manda para ela hoje, fala assim: ei, levanta o rosto, coloca-te em pé, porque Deus vai te sustentar. Irmão, a Bíblia diz que Ele não desampara. Ele levanta o cansado, Ele dá força ao que não tem vigor. A Bíblia diz que os jovens se cansarão e fadigarão mais os que esperam. Você espera no Senhor, irmão? Eu gosto muito dessa passagem, porque tem gente que acha que esperar no Senhor, pastor, é sentar numa rede e tomar água de coco. Esperar no Senhor, querido, quem joga bola aqui? Algumas pessoas. O Felipe está lá, é atacante, Felipe? Agora é ele que eu estou falando. O Felipe está lá, de atacante. E aí o Pedrão está de meio de campo. O Felipe está com a bola? Não, quem está com a bola é o Pedro. Aí o Felipe está lá na frente. O que você está fazendo? Estou esperando. É assim que ele espera? Como que ele espera? Na expectativa de receber, para que ele possa atingir o alvo. O que Deus está falando? Enquanto você estiver esperando uma rede sentada, achando que a bênção vai te atingir, ela nunca vai te alcançar. Mas a partir do momento que você esperar, na convicção de que essa bênção já chegou para você, você vai entender, querido, que o alvo você vai acertar, porque ela já pertence a você. Deixa eu terminar. Verso 17. As aflições, os problemas, eles são leves. Fala comigo: leve. E momentâneo. Querido, Ele está dando aqui para nós que Ele não é pesado e que Ele é passageiro. Vai passar, irmãos. O choro dura mas a alegria vem. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente lê isso, pastor, e a gente pensa: não, saí da igreja ontem chorando, amanhã cedo vou rir. Sabe o que Deus está falando, querido? Que o choro dura uma noite, a alegria vem no amanhecer.
É porque quem tem Cristo entende que Ele é o sol da justiça. Então você pode até dormir e nas trevas chorar, mas o sol da justiça vai resplandecer. Quando você vê-lo, aleluia, a alegria vai contagiar o seu coração. Aí não importa mais aquilo que estava em trevas, agora você vive a alegria do Senhor sobre a sua vida. Vai passar, irmão. Vai passar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a dívida que eu tenho, o senhor não sabe o problema que eu passo. Não, não sei, eu sei as minhas. Mas eu levanto todo dia falando: Senhor, vai passar. Aleluia. Ah, a enfermidade chegou, vai passar. Glória a Deus. E coisa bacana, que às vezes a gente pensa: ah, mas a enfermidade vem, parece que é só coisa ruim. Não, irmão. Que ela vem para nos ensinar algumas coisas e para nos dar tempo. Quem que já falou assim: não tem tempo? Aí Deus fala assim: então, uma gripezinha, arruma tempo, que não consegue fazer mais nada. Eu vou combinar com o pastor Marcos, saindo um pouquinho da mensagem. Um dia que nós for visitar os doentes, irmão, John, nós vai levar um caderninho. Nós chega lá, visita o doente, ora por ele. Aí como ele vai estar lá à toa mesmo, muito tempo, você já entrega um caderninho cheio de nome. Fala: ó, irmão, como você está aí à toa, agora você ora por nós. Que já que você está doente, você está muito mais perto de Deus do que nós. Agora mesmo Deus te chama para lá e pronto. Amém, irmão? Porque agora você deu propósito para esse irmão. Porque a doença dele, querido, não é uma enfermidade exterior. A doença dele muitas vezes é uma enfermidade interior. Vamos terminar? Verso 18. Não olhamos, fala comigo, não olhamos para o que nós vemos, para as coisas visíveis. Nós não temos, amém, irmão? Glória a Deus. A gente tem que falar isso com fé, amém, irmão? Ah, mas eu estou vendo o problema, eu estou vendo a dificuldade, eu estou vendo as... Não. Não olhamos. Mas nós vamos olhar para as coisas que não se veem de forma natural. Eu não estou vendo a conversão do meu filho fisicamente, mas eu estou vendo ele sendo salvo para a glória do Senhor. Querido, é uma perspectiva, uma mudança, é fixar os olhos naquilo que não se pode ver naturalmente. O escritor aos Hebreus diz que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Sabe qual que é o desafio da igreja? Parece que a gente vê muito. A gente olha muito e a gente acha assim que, não, vai vir daquela pessoa. Não. Se não vir de Cristo, não presta. Amém, irmão? Amém. Amém, irmão? Amém. Porque é Cristo que vai garantir. Então o problema, querido, é nós mudarmos a ótica. Sairmos daqui entendendo que nós precisamos olhar com outra ótica. Vamos ficar de pé, só para a gente fingir que está acabando? Glória a Deus. Porque ele termina assim, ó: porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que se veem, irmão, vai chegar e vai passar. Sim ou não? Sim. Ah, tem 1 bilhão na conta. Recebe aí, irmão. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Peguei. Mas por mais robusta que seja a sua conta, isso é passageiro. É ou não é, irmão? Então o desafio é a gente entender que o investimento maior, irmão, não é aqui, é lá. É lá onde Deus garantiu, querido, que nós vamos passar uma eternidade. Amém. Você fica dando valor aos 30, 40, 90 anos que você está passando aqui, mas Deus está falando assim: ei, nós precisamos dar o devido valor à eternidade que nós vamos passar. Eu quero que você saia daqui hoje, querido, entendendo isso. Eu sei que Deus falou com alguém. Porque eu passei a tarde agoniado com essa palavra. Até mudei, falei: isso não é possível. Deus está falando para você: levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça, irmão. Ah, pastor, mas parece que quanto mais eu rezo, quem já ouviu essa frase? Não parece isso, tem hora? Mas eu vim aqui hoje para te falar, irmão.
E aproveita, porque normalmente eu não prego assim. Para te falar, querido, que Ele continua no controle. Amém. De todas. Não importa, irmão. Ah, pastor, mas o negócio deu errado. Me passaram a perna. Combinei algo e não foi acertado. Não importa. Não importa. Não caminhamos pelo que vemos. Caminhamos pelo que cremos. Amém. Aleluia. Vamos orar? Amém. Eu estou tentando não chamar pessoas aqui para frente. Mas tem alguém que quer uma oração especial? Vem aqui. Glória a Deus. Vem rápido, irmão, que o pastor me deu um tempo. Isso. Cadê os pastores da igreja? Vem me ajudar aqui. A gente pôr a mão sobre essas pessoas. Glória a Deus. Querido, seja bênção na vida dessas pessoas. Isso, me ajude aqui, pastores. Querido, deixa eu falar uma coisa. Glória a Deus. Passar por problemas, por tribulações, por adversidades, não é o problema. A gente vai passar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você passa por uma hoje, amanhã tem outra, pastor. E deixa eu te falar, normalmente é assim. Você mata um leão. Quem já matou o leão? Vem o urso. Você mata o urso, vem o gigante. Agora, escute isso. Você mata o gigante. Você quer ver o que é pior? É você não ter que matar quem você acha que tinha que matar. Quem entendeu o que eu estou falando? Porque o desafio maior de Davi não foi matar o leão, o urso e o gigante. Foi não matar Saul. O que Deus está falando conosco? Não importa. Não importa a tribulação, a adversidade, o problema, a doença, a falta de dinheiro, não importa, querido. Ele vai continuar sustentando a sua igreja. Amém. Saia daqui hoje com essa convicção no seu coração. Saia daqui hoje, querido, entendendo que Ele continua sustentando a sua casa. Ele continua sustentando a sua igreja. E não é o excesso de problema, não é o excesso de tribulação, não é o excesso de coisas ruins que acontecem que vai nos desanimar. Nós vamos continuar de pé, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar proclamando a palavra do Senhor e dizendo: o meu Redentor vive. Deus está falando com pessoas aqui: ei, você está passando por isso porque você conhece a Deus de ouvir falar, mas Deus está falando com você: depois disso que você vai passar, você vai vê-lo face a face, você vai conhecer o Deus que você serve. Você não está entendendo? Tem pessoas aqui, querido, que depois de passar pelo que estão passando, Deus vai falar com elas face a face. Elas vão ver a face do Senhor. Pastores, por favor, comece a colocar as mãos sobre essas pessoas e a declarar a bênção do Senhor sobre essas pessoas. Comece a dizer e a declarar que o Senhor continua operando, que a operosidade do Senhor, ela continua atuando. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu já posso ter nós cremos, Senhor. Aleluia. Só para Ele nos ajude aqui, por só favor. porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Aleluia. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Já toda segura vontade. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Senhor, tem pessoas aqui, Pai. Pessoas, a Deus, que necessitam de algo além da nossa compreensão. Eu oro, Senhor, para que pessoas saiam daqui hoje curadas, Pai. Que os corações dessas pessoas saiam daqui hoje curados, Pai. Pessoas, a Deus, que por alguma razão têm se desanimado, Senhor. Desanimado da caminhada. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor, o milagre do Senhor.
fracasso.